Senhor Deus e eterno Pai Celestial, nós temos louvado a Ti, Senhor, temos engrandecido, Senhor, com os nossos corações voltados a Ti, Senhor. Pai Celestial, a intenção era atrair a Tua atenção, Senhor. O objetivo era buscar a Tua presença, Senhor. E Tu aqui estás, Senhor Deus, para nos abençoar através da palavra. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor tome o controle deste ambiente, Pai, dos nossos corações e ouvidos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, unja-me, Senhor, usando-me em Tuas mãos como uma ferramenta, Senhor Deus, para abençoar o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, Pai, dando-nos a palavra certa, na hora certa, Senhor, para que assim possamos ter a manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas debilidades, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Tenhas misericórdia de nós, Senhor Deus, e fale conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. É sempre um privilégio estar na casa de Deus, né? Aproveitando vocês que estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Todos os encontraram? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu peço pela Tua misericórdia e graça, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, neste tema que vamos tomar. Nós, como seres humanos, só podemos juntar as palavras e formar a frase, Senhor.
A letra só ela mata, mas contamos com a presença do Teu Espírito Santo para vivificar estas letras em nossos corações, para que possamos ver e reconhecer o dia em que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu venho a semana inteira lutando, irmãos, para trazer esse assunto. E eu penso que quando Deus quer abençoar, o diabo ele sabe quando Deus quer abençoar. Então ele, de certa forma, ele quer lançar lutas e dificuldade para que a gente não seja abençoado. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar de alguma maneira, eu não sei como, mas eu tenho certeza de que Deus já está aqui nesta manhã. Porque só o motivo de você estar aqui, a Bíblia diz que onde estariam 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está. Você crê desta maneira? Na mensagem, por que não somos uma denominação? Parágrafo 20, o irmão Brana começa dizendo assim: agora, a denominação mais antiga e a primeira igreja denominacional que tivemos foi a Igreja Católica. E ela foi organizada cerca de 300 e poucos anos após a morte do último apóstolo. Isso mesmo. Você consegue isto em Os Primeiros Pais de Nicéias e nos escritos de Joséfo. E em muitos dos grandes historiadores, está vendo? E até qualquer das eras da igreja, retrocedendo até a morte do último apóstolo, e 300 anos depois dos apóstolos, não havia nenhuma igreja denominacional. E a católica foi a primeira denominação de uma igreja. Vocês compreendem isso, né? E as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. A primeira reforma que veio foi Lutero. Depois de Lutero veio Zwinglio. Depois de Zwinglio veio Calvino e continuou daquela maneira, e até o avivamento de Wesley, e continuou até Alexander Campbell, João Smith e os demais. Continuando assim. E o último movimento que nós estamos tendo até agora são das diferentes fases da era pentecostal. E eu creio que Deus tem lidado com cada era. Porém, você já observou que cada vez que uma igreja falha e que tão logo elas se denominam? Vocês têm observado isso, irmão? Agora, não vou jogar tanto para as denominações. Nós temos um povo chamado povo da mensagem também, que eles estão falhando em ver o dia em que estamos vivendo. E sempre que ela falha, Deus jamais levanta aquela igreja de novo. Como vocês sabem, nenhum homem tem a plenitude do assunto. Então, eu não vou dizer para vocês que eu vou tratar todo o assunto de Apocalipse, mas em alguns pontos nós vamos tocar aqui. Se você conhecer a história disto, nós podemos apresentá-la, que nenhuma igreja na história das igrejas aconteceu de alguma denominação já ter caído, que ela alguma vez tenha se levantado novamente. Vocês estão observando quão sério é isso, irmão? O irmão Brana chega a dizer que quando ele foi usar testar o seu rifle, era 1 milímetro aqui, mas saía uma distância de muitos centímetros lá. Então é uma palavra tirada daqui e pode contar que estará irando a porta do céu lá na frente.
E a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar. Veja, nunca aconteceu de alguma igreja ter caído e ela ter se levantado novamente. A luterana, o que quer que seja, os batistas, os metodistas, as luteranas, os presbiterianas, o que quer que seja, quando caíram, ali mesmo terminaram. Você sabe, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a doutrina da igreja é a vida da igreja. Quantos sabem disso? A doutrina é a vida da igreja. Tire a doutrina da igreja, você tira a vida da igreja. Porque a doutrina é quem conserva a igreja viva, é a doutrina que conserva a igreja pura, e é a doutrina que a protege a igreja. Mas a doutrina dos apóstolos, da Bíblia, não doutrina de homem, né? E nem doutrinas de demônio, como a Bíblia fala, mas a doutrina da Bíblia nos mantém vivo. Tirando isso, irmãos, nós somos apenas uma denominação com o nome de Cristo vinculado nela. Isso o profeta fala. Mas, apesar de haver tantas denominações no mundo, ainda existe um pequeno grupo verdadeiro, que mantém a doutrina verdadeira, que crê no Deus verdadeiro. E eu creio que aqui em Erechim, depois de tantas outras cidades, mas aqui em Erechim ainda existe um pequeno povo, que crê na verdadeira palavra de Deus. Então, às vezes, pode ser um pouquinho forte, claro que é, mas é a verdade. E o que nós não queremos é sair da verdade por apenas algumas palavras diferentes, ou tirar alguma coisa, ou pôr alguma coisa, para que nós não venhamos morrer, irmãos. Porque quando nós fizemos isso, nós estamos tirando a vida de Cristo. Leia a mensagem, a restauração da árvore noiva. O profeta disse que primeiro veio o gafanhoto e começou a comer o quê? As folhas, o companheirismo, depois veio a locusta, a lagarta, o pulgão, até que chegou no tronco da árvore. Mas olha que maravilha quando ele disse, comeu ali uma parte do tronco, mas não chegou na raiz. Aleluias! E a Bíblia diz que nesses últimos dias nós teríamos uma restauração desta árvore noiva. Você crê? Deus lida com indivíduos, não com denominação. Deus lida com indivíduos, não com denominação. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. O que é denominação, irmão? Alguém sabe explicar o significado da palavra denominação? É dar-se um nome. Lembra em Gênesis, quando Nimrod construiu a Babilônia? Ele disse, construímos aqui esse edifício, em outras palavras, para que nós possamos construir um nome. E o profeta vem esmiuçando, depois nós vamos ler em alguns parágrafos da mensagem, você vai ver que o Mombrana disse que a partir dali, já começou a doutrina, a partir dali já começou uma denominação, a partir dali já veio uma adoração pagã. Agora, eu não peguei só as mensagens do Mombrana, eu não peguei só a Bíblia, eu fui ler realmente aquele livro, As Duas Babilônias, de Alexandre Slope, que o Mombrana até fala sobre esse livro nessa mensagem. Eu fui ler, e realmente, irmão, se você pegar desde o começo até o final daquele livro, você vai ver que aquele livro se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia diz. Adorações pagãs saiu da onde? Pega Abraão, se você pegar Abraão saiu da onde? Não saiu da terra dos caldeus, onde eles eram adoradores pagãos? É isso, correto ou não é? Abraão saiu de lá, da terra dos caldeus, e a Bíblia diz que Deus desceu e viu que o povo todo falava a mesma língua. Ei, o povo todo está falando a mesma língua, eles estão construindo uma Babilônia, eles estão construindo um edifício.
Então vamos confundir a língua, e a Bíblia diz que Deus espalhou por sobre toda a terra todos os povos. Deus se responsabilizou de fazer isso. Por isso que Babel significa confusão. Ninguém entendia nada. Ninguém sabia de nada. Um pedia a pá, o outro trazia um tijolo. Um pedia um tijolo, o outro trazia martelo. Porque era uma construção em confusão. E hoje, levando para o lado da religião, para o lado da Bíblia, para o lado da igreja, para o lado do espiritual, se tornou uma confusão, irmãos. Ninguém mais sabe o que diz. Os homens estão cauterizando a mente das pessoas com doutrinas de demônio. E as pessoas estão confusas, já não sabem mais quem está com a verdade. Mas nós temos uma mensagem que nos mostra onde está a verdade. E uma coisa que o Mombrana, eu admiro o Mombrana, é que ele nunca apontou o dedo para ele e disse: ei, Deus me enviou como um profeta dessa era e eu estou com a verdade, vocês devem me seguir. Alguma vez ele falou isso? Nenhuma vez. Ele dizia: não olhem para esse baixinho careca, porque esse baixinho está indicando Cristo para vocês. Mombrana só foi um dedo indicador, irmãos. Para São João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas deixa eu ir aqui, né? Senão eu começo. Sabe, quando a pessoa, o pregador vai ensinar, ele tem que cuidar para não começar a pregar, né? Ele lidou com o indivíduo no Novo Testamento. E em qualquer era, ele sempre tem lidado com indivíduos e não com denominações. Assim, portanto, se Deus não está na denominação, o que me adianta ter uma? Irmãos, o povo da mensagem não é uma denominação. Nós falamos, somos o povo da mensagem. Às vezes nós erramos em falar isso. O povo da mensagem, o povo da mensagem, o povo da mensagem, o povo da mensagem, e acabamos criando um nome. Nós somos cristãos, nascidos de novo. É isso que o profeta nos ensina. Tabernáculo da fé, tabernáculo da fé. Isso aqui é só uma razão social que nós temos que apresentar. É como eu disse, nós não temos a plenitude do assunto, mas eu vou pincelar algumas coisas aqui que talvez seja um pouco forte. Mas eu quero que você, quando você puder e chegar em casa, quiser ler a mensagem, porque não somos uma denominação, a restauração da árvore noiva, as eras da igreja, a era de Pérgamo, página 151 em diante, você terá uma base da história. Se eu fosse ler, daí nós levaria o dia todo aqui. Agora, eu não estou falando a respeito do povo naquela denominação. Estou falando da própria denominação, porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Agora, Deus jamais deixa que algo aconteça, a menos que dê uma advertência quanto a isso. Não creio que haja qualquer coisa que... Agora, como nós temos questões que surgem das igrejas, olha, mas a razão pela qual eu me coloquei contra isso, a denominação, que é um sistema, é porque não está na palavra. Não está na palavra. Quem sabe vocês não estão compreendendo agora, mas eu creio que vocês vão entender mais para frente. É uma base que o irmão Brana está fazendo, e eu gostei dessa base que ele está fazendo, para que a gente possa se basear na mensagem. Por que me coloquei contra isso? Porque ela não está na palavra. E tem que haver algo sobre o qual tenhamos que basear a nossa fé. A nossa fé tem que estar baseada onde? Na palavra. Na palavra.
Não devemos basear a nossa fé em uma denominação. Nós não devemos basear a nossa fé no Tabernáculo da Fé. Nós não devemos basear a nossa fé no pastor Ariel, no pastor fulano, no pastor Beltrano. A nossa fé tem que estar baseada na palavra. Na palavra. Temos que baseá-la na palavra de Deus, porque este é o único fundamento. É o único fundamento. E nesse caso, se a palavra de Deus não fala de nenhuma denominação, mas fala contra a denominação, então devemos falar onde a palavra fala. É isso correto? Independentemente do que o bispo, do que o arcebispo, do que o papa, do que qualquer padre, do que qualquer pastor, do que qualquer pessoa diga, do que qualquer pessoa pensa, do que um bom homem, teólogo possa falar, do que qualquer coisa, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então está errado. Então está errado. Está vendo? Ela deve ser, a palavra tem que ser a última coisa. A palavra de Deus deve ser o amém final. Estou no parágrafo 27. Eu creio, agora o 28. Eu creio que não há um ismo que esteja na terra hoje, não há um ismo que já esteve na terra que não tenha sido predito que viria pela palavra de Deus. Você veja, a gente fica pensando, mas e por que isso? E por que aquilo? Olha, mais um galho, mais uma doutrina, mais um ismo, mais isso. Mas agora o profeta vem nos dizendo que não tem um ismo na face da terra que já não foi predito pela palavra de Deus. Creio que a palavra de Deus supre todas as coisas de que necessitamos aqui, mesmo na palavra. Nosso princípio até o fim, isto é achado aqui mesmo, na palavra de Deus. Eu creio que se está na palavra de Deus, então deveríamos aceitá-la. Ela prediz, e a palavra de Deus é uma o quê? Advertência. Agora, você não lê a palavra de Deus como lê um jornal. Você lê a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Está vendo? Pois é o próprio Espírito Santo, por meio de Cristo. Cristo agradeceu a Deus por ele ter escondido estas coisas dos olhos dos sábios. O irmão Eliezer falou isso ontem, né? Mateus 11, 25. Estas coisas dos olhos dos sábios e inteligentes, e as tem revelado aos pequeninos, que como tais aprenderiam dessa forma. Lembram que eu disse domingo passado que Deus, foi uma permissão de Deus, que os judeus, Deus tinha um propósito nisso tudo, que os judeus foram cegados para que nós pudéssemos ver? Que os judeus rejeitaram Jesus para que nós pudéssemos aceitá-lo? Deus tinha um propósito real nisso tudo, porque se eles aceitassem, nós não receberíamos, irmãos. Agora, corretamente, que é dirigido pelo Espírito de Deus, e essa experiência que você teve de estar à altura desta palavra, está vendo? Aí então você a captou, está vendo? Como quando descemos aqui alguns minutos agora lidando com as pessoas que são, algumas delas são calvinistas radicais, algumas são arminianas radicais, ou seja, aquela de mais, né? E aquela de menos, aquela que libera tudo e aquela que prende tudo. Esse é o calvinista e o arminiano. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, ou é muito radical. Até esses dias nós estávamos conversando com alguns irmãos ali, que quando veio a mensagem para cá, houve um tempo na mensagem que houve aquele tempo da ditadura, vocês lembram? A ditadura na mensagem. Meu Deus, se um jovem olhasse para uma moça, estava em pecado.
Se o jovem na igreja conversasse com a moça, estava em pecado. Ia para o castigo, ia para a oração, e fazia isso, e fazia aquilo. Tocava numa bola, então, esse aí é filho do diabo. Radicalismo, irmão, legalismo, aquela ditadura da mensagem. Agora, nós temos um equilíbrio, o profeta nos trouxe no equilíbrio. E agora você pega essas pessoas hoje, que eram tão legalistas, onde é que estão esses homens hoje? Entende? Não é nem um lado nem o outro, a Bíblia diz, mantenha-se no meio do caminho. Agora, esta grande igreja da qual nós lemos aqui, esta grande mulher, parágrafo 34, lembre-se de que ela é uma mulher de má fama, está falando de igreja. Quando fala de mulher na Bíblia, fala de igreja. Quantos sabem disso? Levante suas mãos. Falou de mulher na Bíblia, é igreja, simboliza igreja. Uma mulher de má fama. E se mulher representa a igreja, e a igreja de Cristo é uma noiva, uma santa noiva, então está aqui uma mulher ímpia. Esta teria que ser uma noiva fingida e ímpia. Saiba que quando Mombrana começou esses assuntos, ele disse, nós vamos tomar cuidado, que nós vamos entrar em uma perseguição religiosa. Quando a gente começa a falar de doutrina, irmãos, a defender aquilo que nós cremos, nós estamos entrando em uma perseguição religiosa. A primeira denominação foi a Igreja Católica. Então aqui está uma mulher ímpia, ela teria que ser uma noiva fingida e ímpia. Está vendo? Agora o que faz ela? Ela se assenta ou está sobre, significa ter governo. Ela se assenta ou está sobre, significa ter governo sobre muitas águas. Águas quer dizer povos. De onde a Igreja Católica surgiu? Do meio dos povos. E ela governa porque ela veio. Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar, que veio do meio do povo. Olha, preste atenção. Agora o que ela faz? Ela se assenta, ter o governo sobre muitas águas. Até eu comentei esses dias, não faz muito tempo atrás, eu estava conversando com um rapaz que trabalhava na prefeitura, e ele disse assim para mim, você sabia que quando a Igreja Católica entra numa cidade, a prefeitura é obrigada a dar um terreno para a igreja? Quantos sabiam disso? Sim, é tudo de graça. A Igreja Católica não paga nada. Ela não paga o terreno, não paga nem os materiais que ela constrói. É tudo a prefeitura que dá e o resto é doação dos coitados que são enganados. Se nós formos construir aqui um banheiro, irmãos, nós temos que ter projeto, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Por quê? Nós vamos compreender isso aí. Ela tem o governo sobre os povos. Eu disse, mas não pode? Ele disse, sim. Por que você acha que em qualquer comunidade que você vai, tem a igreja? Ali, para não difamar a cidade, não estamos difamando a cidade, nem a Igreja Católica, mas vai ali no Centenário. Não sei se tem 200, não sei se tem 200 habitantes ali na comunidade, e a igreja cabe 1.500 pessoas dentro lá. Um igrejão, é Centenário, né? Aqui, quem vai para Maximiliano, a primeira cidade, eu fui lá, entrei lá dentro daquela igreja, que coisa mais linda. Eu pensei, eu queria ter uma igreja dessa ali. Quem que disse misericórdia? Falando do prédio. Ah, meu Deus. Muito linda a igreja. Mas é uma igreja que não paga imposto, nunca pagou imposto na sua vida. Por isso que ela tem o dinheiro do mundo nas mãos dela.
Em outras palavras, ela tem poder sobre todas as nações, línguas e povos. Ela é uma grande pessoa, não é? Esses dias, acho que um ano atrás, eu fui num velório em uma comunidade, e essa comunidade ficava lá, perto do mais profundo que a gente pode imaginar. Esqueci o nome da comunidade. Ali que pega para Barão, Itatiba, e começa a descer, e nunca mais para de descer. A Barra do Rio Azul, e segue ele mais para adiante ainda. Meu Deus! Um desertão. Paloma, fui para Paloma, mas um deserto, gente. As estradas eu pensei, será que eu acertei o caminho mesmo? Que eu estava pelo GPS, o seu GPS vai me levar para o mato. Cheguei lá, uma comunidadezinha e um igrejão, coisa mais linda. Daí você vai observar que cada igreja tem o salão, né? O ginásio, as pessoas vão lá, arrastam o pé, bebe até não querer mais, tem a igreja para confessar e do lado tem o cemitério. Você vai, arrasta o pé, confessa e morre. É sim, é verdade, irmãos. E as pessoas são tão cegas para ver essas coisas. Agora, a qual se prostituíram os reis da terra. Veja, escarlata na Bíblia significa vermelho, realeza. A cor escarlata significa vermelho e besta representa poder. Você notou que a besta que subiu do mar estava em Apocalipse 13? E quando você vê a besta subindo do mar, significa que este poder se levantava dentre o povo. Dentre o povo. Porém, em Apocalipse 13, quando surgiu este cordeiro que nós falamos ali, ele subiu da terra, não dentre o povo. Aqui o Mombrana está falando dos Estados Unidos. Primeiro, Apocalipse 13, verso 1 até o 11, a Bíblia está falando da besta que surgiu da terra, que é a igreja católica romana que subiu dentre o povo. E esse cordeiro de Apocalipse 13, verso 11, que surgiu da terra, é os Estados Unidos, com os 2 chifres eclesiásticos e civil. E então ele recebeu poder e falou como o dragão antes dele. Por isso, você simplesmente tem que anotar isto, que estamos entrando numa perseguição religiosa. Que coisa, irmãos, é uma responsabilidade a gente ter que estar aqui e se posicionar por essas coisas. Ter que se posicionar por essas coisas. Talvez essa escola nós colocamos só a base e não entramos profundamente ainda. Mas olha, vamos mastigar um pouquinho. Com as mesmas coisas que eles fizeram na Roma pagã, há muitos anos atrás, pois é assim diz o Senhor. O que é isto? Assentava-se sobre uma besta, um poder. Daí o Mombrana vem e fala sobre Rebeca, dando água para os camelos, que também simbolizava poder, e aquele poder transportou Rebeca até Isaac, e assim, se você ler a mensagem, você vai ver. Parágrafo 41, vamos pular. E esta mulher é uma prostituta da qual estamos falando aqui. Agora, você entende o que é poder agora? O poder que significa que a besta, ela estava de escarlata. Agora, que espécie de besta seria? Escarlata, a qual seria um poder rico. Essa igreja é rica. Que espécie de igreja é esta que ela será agora? Ela é uma igreja rica, e é uma grande igreja,
E ela é uma poderosa igreja. E ela influencia várias multidões e povos. E os reis da terra têm se prostituído espiritualmente com ela. Isto é os grandes homens da terra. Agora iremos descobrir quem ela é, apenas um minuto, e descobrir acerca destas denominações. E a mulher estava vestida de púrpura, majestosamente vestida de púrpura. Aqui o Mombrana está lendo a Bíblia. E de escarlata, adornada, Apocalipse 17, né? Adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. O que teria ela em sua mão? Sua doutrina, a qual ela estava oferecendo às pessoas. Lembra que eu falei aqui sobre a era de Éfeso? Que eles começaram a oferecer, e isso começou com um dito, depois se tornou obras, e depois veio a ser uma doutrina, até que se tornou uma organização? Ela estava oferecendo a sua doutrina, a qual ela estava oferecendo às pessoas. Nós somos a igreja. Nós somos a primeira igreja. Nós somos isto. E ela tem feito os reis da terra se embebedarem com ela dessa forma. Nós somos isto, nós somos os grandes poderes, nós influenciamos cada nação, somos a maior igreja que existe. Vamos, bebam de nossa. Aqui derramamos um pouquinho dela, tome-a, tome-a. Lá está ela, está vendo? E ela tinha em sua mão um cálice. Agora o Mombrana começa a ler a Bíblia de novo. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. Eu estou lendo, irmãos, para nós compreender melhor. Agora, amigos, nós não estamos lendo um jornal diário. Estamos lendo a abençoada e eterna palavra de Deus. Todos os céus e a terra passarão, porém aquela palavra permanecerá. E na sua cabeça estava o nome escrito, ou melhor, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Você vai ver que a Babilônia está no começo da Bíblia, está no meio da Bíblia, onde Daniel fala, e está no final da Bíblia. Agora, se você pegar aquele livro, eu aconselho você a ler As Duas Babilônias de Slope. Leia e veja como aquela adoração pagã que estava lá na Babilônia, ela veio caminhando por dentro, até que se inculminou na religião católica. Só para dar um pequeno exemplo aqui, essa Virgem Maria com o bebezinho no colo, você acha que veio de onde? Se você pegar a história, você vai ver que Semiramis era a esposa de Nimrod. Quando Nimrod morreu, a história conta, e o Mombrana fala isso na era de Pérgamo, o Mombrana disse que Semiramis, sendo a sua esposa, deificou Nimrod. Deificar é divinizar, fez dele um deus. E as pessoas começaram a adorar Nimrod. Vocês já leram isso ou não? Na mensagem era de Pérgamo. E nesse livro que eu acabei de citar, o Mombrana cita ali. E eles começaram a adorar Nimrod. Mas chegou em um determinado ponto que Semiramis começou a chamar mais a atenção do que Nimrod. E eles começaram a divinizar Semiramis, a mulher de Nimrod. Até que começaram a fazer imagens, e até que você vai ver que em todo canto tem uma mulher com um bebezinho no colo. Não é isso correto? E aquela mulher, eles só mudaram o nome. A Santa Maria, que eles dizem, mãe de Jesus, na verdade é Semiramis com um bebê chamado Nino, que é Nimrod. Estão compreendendo, irmãos? Eu estou só resumindo aqui. Mas se você ler a mensagem à era de Pérgamo, você vai ter ali todos os detalhes dessa história. E veio ali, começou lá com Nimrod. O pai de Nimrod foi Cusi, né?
E ele que fez deuses, imagens, para que o povo adorasse. E Nimrod não fez nada menos e nada mais do que apenas prosseguir o que o seu pai já tinha iniciado. E aquela adoração pagã a homens mortos não vem da Igreja Católica, vem de Babilônia. Estão compreendendo, irmãos? O início dessa adoração pagã a ídolos, a deuses mortos, não se originou ali na primeira Igreja Católica, não. Ela se originou lá em Babilônia. Só que ela veio vindo, e o que aconteceu? Se você pegar a história de Acabe e Jezabel, olha, isso daria um contexto e tanto. O que acontece? Por que Mombrana bate tanto no Acabe e na Jezabel? Porque quando Acabe, sendo ele israelita, se casou com Jezabel, quem que era Jezabel? Uma idólatra, pagã. Israel estava fazendo o quê? Casando com o Estado, com a política e também com a religião pagã. Mombrana chega a dizer na mensagem a religião de Jezabel e também a face pintada de Jezabel e também o Micaías, o profeta, ele chega a dizer, Jezabel introduziu o quê? A idolatria para Israel. Foi ela que começou a construir os postes sagrados. Da onde que veio aqueles postes sagrados, irmãos? Não veio de Babilônia? Tudo dali se originou ali. E ela veio, aquele espírito, não só em obras, mas em espírito, veio atingindo o povo de Israel, que chegava em pontos que o povo de Israel estava mais idolatrando ídolos do que o próprio Deus. É isso correto? E esse espírito, essa adoração, porque se você pegar, ontem o Moisés citou uma escritura daquilo qual eu estava meditando esses dias, Isaías 14, que o diabo desejou ser semelhante a Deus. Verso 14, Moisés. Lá em Barão ele citou isso. O diabo desejou ser igual a Deus, semelhante a Deus, e ele queria ser adorado. Só que como ele não podia criar um corpo, como Jesus criou no ventre de Maria, o que ele fez? Ele se encarnou na serpente. Vocês sabem disso. Ele foi, atingiu a serpente, mas só que da serpente, irmãos, ele veio e entrou em Babilônia, e de Babilônia veio esse espírito de adoração pagã. Agora você vai ver uma coisa aqui que talvez você possa não entender agora, mas se você tiver uma pergunta, me busque depois, me pergunte depois, que eu não vou conseguir explanar aqui. Mas se você observar, jogando lá para frente agora. Não vou jogar lá para frente, vou continuar minha leitura, depois nós vamos entender. Senão eu vou dar o ouro antes de cobrar. Primeiro vamos cobrar, depois a gente dá o ouro. Agora, aqui algum tempo atrás, lendo a escritura, Mombrana diz aqui, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Babilônia vem da palavra Babel, que quer dizer confusão. Mistério, a grande Babilônia. Babel, confusão. Por que está ali? Por que se tornou a confusão? Agora, aqui há algum tempo atrás, não penso que foi na igreja aqui, mas eu preguei sobre um assunto na escritura na parede. Aqui daí o Mombrana relata a situação de Babilônia, né? E aí João começa a ler, e o que nós lemos na escritura, ele disse, e eu me maravilhei com grande admiração. Maravilhei-me com admiração, havia uma coisa maravilhosa acerca, como que eu me admirei. Agora, deixe-me tomar o lugar de João e tentar explicar um pouquinho. Está vendo? João disse, lá se assenta ela. Quem? A igreja. Está fingindo ser a igreja cristã. Tem total acesso a todo o dinheiro do mundo. Tem os reis da terra a seus pés. Ela é uma coisa rica e colorida. E como pode ser ela embriagada dos mártires de Jesus?
Como pode ela perseguir os santos? Como pode ela matar aqueles mártires de Cristo e ainda assim afirmar ela própria ser uma cristã, uma igreja cristã? Agora observe, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, isso é apenas uma leitura corrente. A besta a qual viste foi e já não é, e há de ser, subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão olhando, vendo a besta, a qual era e já não é, mas que virá. O que é isso aqui, irmão? Sucessão papal. Agora, isto tem que beliscar assim. Ele disse: agora observe, que quando todos, não apenas algum, mas todos os que habitam sobre a terra se admirarão, todos eles se admiraram, o mundo todo se admirará acerca desta mulher. Há apenas um grupo que não ficará admirado com ela. Quem que é esse grupo, irmão? Eu estou dentro desse grupo aí. Eu sou um dos tais que não vou me admirar. Por quê? Porque eu sei onde ela iniciou, sei onde ela está e sei como ela vai acabar. Por isso que nós não vamos se admirar. Mas preste muita atenção. Agora, é melhor que eu esprema isto bem aqui, pois vamos entrar nisso em poucos minutos, está vendo? Quando foram seus nomes colocados no livro da vida do Cordeiro? Quando foram? Desde quando? O último avivamento ao qual eles assistiram? A noite passada, quando você foi ao altar? A noite em que se uniram à igreja? Não, não estou tentando feri-los. Não, senhor. Mas eu estou lhe dizendo, a Bíblia disse que seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém? Desde a fundação do mundo. Aqui Mombrana fala sobre predestinação, né? Vamos lá, pular aqui, no parágrafo 55. A besta a qual viste é e já não é, e há de subir do abismo. Agora nós estamos voltando àquilo. Porém, eu quero pegar este outro, pois estamos chegando a isto. Aí irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Haverá um grupo na terra, em outras palavras, que será enganado, pois ele os enganou, e havia apenas um grupo que não foi enganado. E este era aquele que tinha seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. Aleluias! Isto é maravilhoso, porque a noiva não estará lá, se admirando com a besta, se admirando com aquela igreja, se admirando com aquela mulher. A noiva estará lá, nas bodas do Cordeiro. Agora, observe a mulher, a igreja. Ela era o mistério da Babilônia. Estão compreendendo, irmãos? Às vezes a minha leitura é um pouco cansativa e corrida, mas eu quero que vocês peguem bem essa base para que nós podemos continuar. Se a gente não fazer base pela mensagem, pela Bíblia, a gente não consegue entender, e aí entra Mateus 24, que o Espírito seria tão parecido que enganaria até o próprio eleito. E Pedro disse, esteja apto para responder acerca da vossa fé. Se você não compreender isso e não saber como funciona, daqui a pouco é aquilo que Mombrana disse, você estará recebendo a marca da besta e nem saberá disso. Estudamos sobre a marca da besta. Vamos fazer, ou é uma escola, o que é marca da besta? A marca da apostasia. A apostasia é o quê? Abandono da fé original. Você já notou que esse mensageiro viria para restaurar a fé dos filhos aos pais? Voltar lá na era primitiva, na fé primitiva.
receber o mesmo salário, porque nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, que receberemos o mesmo salário da primeira hora. Qual que é o salário? O Espírito Santo. Nós temos que voltar, igreja. O profeta fala, nós temos que voltar lá para receber o mesmo salário que eles receberam, que é o Espírito Santo. Mas voltar onde? Na era? Não, na fé, na doutrina original, na fé apostólica, naquilo, nos fundamentos dos apóstolos. Por isso que Jesus disse, pela boca de Paulo, aos Efésios 2:20, já não sois mais forasteiros e nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, pois vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ela era o mistério da Babilônia. Nós a vemos aparecer com Nimrod. Qual era o propósito de Nimrod? Nimrod fundou uma cidade e fez com que todas as outras cidades pagassem tributo a essa cidade. Podemos ver tal coisa hoje? Existe um lugar semelhante hoje? Há alguma igreja que tenha domínio sobre todas as nações do mundo? Tem, né? Certamente há um lugar hoje que faz com que cada nação pague tributos a ele. Há um lugar? Vamos prosseguir e ler o resto disto apenas um pouquinho para que você obtenha o quadro completo disto. Os quais, vendo a besta, que era, não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. Agora, quantos sabem que a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo? Está, né? Agora, para que classe de grupo ele está falando então? Ele deve estar falando para um grupo de pessoas que têm os dons do Espírito operando nesta igreja. Aqui há sentido que tem sabedoria. Agora, pare. Veja como isso está se retirando através destas eras da igreja. O Espírito Santo falando claramente como esses dons estariam operando nos últimos dias. Agora, nós temos dons de cura operando. Isso vai bem, irmão, há outros dons. Parágrafo 60, deixa eu pular isso que o Mombrano vai falar sobre o dom. Há apenas uma cidade que eu conheço no mundo. Há 2 cidades que eu conheço que têm 7 ou mais montes nela. Cincinnati, cidade dos estados de Ohio, nos Estados Unidos, e a uma delas supõe-se que a fábula de outro lobo seja a lenda de Cincinnati. Vocês conhecem isso. E assim por diante. Porém, tem mais do que aquilo nela, mas não há nenhuma igreja que domina Cincinnati. Há um só lugar em todo o mundo que tem uma igreja assentada sobre 7 colinas, que domina o mundo inteiro. Agora, eu acabei de chegar de lá, todas estas coisas, e vi lá onde dizia, aqui a sabedoria, Apocalipse 13, aquele que tem sabedoria, calcule os números da besta, porque é o número de um homem. Todos sabemos disso, né, irmãos? Sabem, né? Todos sabemos disso. Não de um bando de homens, um grupo de homens, mas um homem. E seu número é 666. Se você pegar nos algarismos romanos e somar o que está escrito na coroa do Papa, Vicarvis Filii Dei, vai dar essa soma 666. Tem que ser nos algarismos romanos, para nós só correr aqui. Alguém sabe, e aqui também os 7 reis, 5 já caíram, os quais eram naquele tempo, e um existe. Eu quero que você leia, tá, irmãos? Quando você chegar em casa, leia para compreender. Este é aquele que havia de vir, que era César. Outro ainda não é vindo, que era Herodes, que era malvado. Agora observe como isto está perfeito. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Alguém sabe quanto tempo reinou Herodes? 6 meses. Arrastou sua mãe pela rua,
amarrada em um cavalo, e incendiou a cidade e pôs a culpa nos cristãos. E no lado de um monte tocou violino enquanto eles estavam queimando a cidade. 6 meses. E veja, e a besta, agora observe, veja que patife ele era, está vendo? E a besta que era, e já não é, também o 8º é do 7º, a natureza do 7º, e vai à perdição. Veja, aqui o irmão Brana, só para nós resumir, ele fala sobre a sucessão papal. Vem um, morre, entra outro, morre, e vem sucedendo, e vem. Porém, a natureza é a mesma. É isso que é. O 8º tem a natureza do 7º. A mesma natureza, é o mesmo espírito. Essa aqui? Porque não somos uma denominação. Parágrafo 61 em diante, onde Mombrana fala sobre você somar os algarismos romanos, e depois no 62 ele fala sobre a sucessão papal, que é essa aí, a besta que é, que foi e que subiu e que irá e que subirá, e vocês ouviram aqui, né? Então é a sucessão papal. Vem um papa, surge um papa, morre, vem outro papa, morre, nasce outro, mas com a mesma intenção, com o mesmo espírito por detrás dele. Por isso que a natureza do 8º é a mesma natureza do 7º. O mesmo espírito que regeu lá é o mesmo espírito que está regendo nesse papa hoje. Desculpem a expressão, mas é a verdade. O Papa Leão, esse que hoje foi elegido na igreja, Robert Prevost, parece um bom camarada, né? A primeira coisa que ele fala, ele diz que quer paz. Sim, eu quero criar pontes. Eu quero que todos vocês tenham paz, indiferente das vossas doutrinas. Foi isso que ele falou, não foi? Em outras palavras, mas foi isso que ele falou. Eu quero que vocês tenham paz, sejam irmãos. E a Bíblia diz, como é que você pode andar juntos se estiverem em desacordo? Irmãos, nós não podemos andar juntos se nós estivermos em desacordo. E saiu fora da palavra, saiu fora do meu companheirismo. Saiu fora da palavra, não é meu irmão. Creu em outra doutrina, uma doutrina pagã, é por isso que eu queria dar a base aqui para antes de entrar. Sucessão papal. E a besta que era, já não é, aqui estou repetindo, o parágrafo 70. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora observe, se você quer ver algo surpreendente sobre isso, são 10 reis que ainda não receberam, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles não são reis coroados, são ditadores. São ditadores. Está vendo? Eles jamais foram reis coroados, todavia receberam poder como reis por 1 hora no reinado da besta. É justamente neste tempo sombrio, agora mesmo, quando ditadores estão se levantando. Está vendo? Receberam poder como reis por 1 hora com a besta. Agora, pois bem, estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem que é a besta? Pode falar, irmão, se você errar não tem problema, a gente está aqui para aprender um com o outro. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, disse Mombrana, glória a Deus, aleluias. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos de Deus. Agora, irmãos, quem aí já leu sobre o Concílio de Nicéia? Para nós pular lá na frente. Agora, parágrafo 94. Não há por que ficarmos encabulados.
Sabemos que isto é a hierarquia católica. Não há necessidade de ninguém. Eu creio nisto tão firme quanto creio que tenho recebido o Espírito Santo. Eu creio nisto exatamente. Que sou um cristão parado aqui hoje. Que essa hierarquia católica é a cidade do Vaticano. Eu pulei aqui, mas eu quero que vocês leiam para vocês entenderem. Mas para vocês entenderem sobre os reis, deixa eu falar aqui, ó. São os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Vocês lembram de Acabe e Jezabel? Quando Elias foi e deu uma palavra para eles dura, e que os cães comeriam a carne de Jezabel, e que os cães lamberiam o sangue de Acabe? Lembra o que Acabe, onde Acabe estava? Lembra que eu falei que Acabe era um israelita, desviado, disse o profeta. Ele se desviou, casou com a política, casou com a Jezabel, a idólatra pagã, uma mulher pagã que introduziu o paganismo para dentro de Israel. E o que aconteceu? Quando Elias veio e deu a palavra, depois de um tempo, houve o quê? O ecumenismo. Ali você vai ver o ecumenismo. Você sabe o que quer dizer ecumenismo, irmão? Sabe ou não? Muilho sabe o que é ecumenismo. Vamos lá, Muilho. É um conjunto de ideias para chegar em uma unidade. Em uma unidade. Então vai lá, Josafá desce para com Acabe, vocês conhecem a história, só vou resumir. Desce Acabe lá, desce Josafá para ter com Acabe, e ele diz: vamos que Ramote de Gileade é nossa. Mas espera aí, vamos buscar a Deus. Espera aí, Josafá, eu tenho onde buscar a Deus. Eu tenho aqui o meu concílio ecumênico. Eu tenho aqui meus padres, eu tenho aqui meus bispos, eu tenho aqui meus arcebispos, e tem um homem ali, o nosso Papa, Zedequias, que o que ele falar, podemos seguir. Vocês estão compreendendo, irmãos, por que Mombrana batia tanto no dito Acabe? Josafá olhou, veio um Acabe lá, veio um Zedequias, com 2 chifres de ferro, e disse: eu quero que você suba a Ramote de Gileade, porque ela te pertence. Josafá olhou para aquele comunismo lá, olhou para aquela organização, olhou para aqueles padres, olhou para aqueles papas, olhou para aqueles pastores da metodista, da batista, da presbiteriana, todos falando a mesma coisa. Josafá pensou: mas não, deve ter alguma coisa errada. Os luteranos saíram bem, mas agora estão aí no concílio, na federação de igrejas. Eles estão concordando com o que o Papa está dizendo. Eles estão concordando com o que o arcebispo está dizendo, com o que Zedequias está dizendo. Não é estranho, irmãos? Aí Josafá olha para eles, vê 450 profetas profetizando, ou melhor, Josafá, e disse: será que não tem mais um? Que pergunta, né, irmão? Será que não tem mais um? Acabe ficou apavorado. Esse camarada deve estar louco, porque 450 homens, ungidos por Deus, com dom de profecia, profetizando que é nossa. Josafá não sabe o que está fazendo. Josafá, faça só um quadro aqui. Josafá, você sabe quem que é o Zedequias, né? Você está vendo aquele lá? Aquele lá era líder da presbiteriana. Aquele lá era isso, da assembleiana. Aquele lá era da metodista, era da batista. Só homens de fé eu tenho aqui. Só homens ungidos, líderes religiosos. Estão compreendendo? Eu sei que vocês estão pegando, né? O que você acha que é essa confederação de igrejas aí, irmãos? Não é líderes de todas as religiões se unindo para falar a mesma coisa?
Mas nesse último tempo, enquanto elas estão se unindo, tem que haver um Micaías em algum lugar que vai ficar com a palavra. Tem que ter um Micaías em algum lugar. E tem que ter um Josafá para perguntar se não tem mais um. Meu Deus! Tu quer mais um, Josafá? Com todos eles falando a mesma coisa, com todos eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que só vocês têm que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? É porque está na palavra. Saiu fora da palavra, nós não fizemos parte desse companheirismo. Me diga se Micaías estava no companheirismo. Micaías estava no deserto, sozinho. A noiva, ela está sozinha, mas na presença de Deus. Acho que é mais um. Tem um aí. Sim, tem um povinho ali em Erechim que não para de falar de nós. Que veio aqui, ele é filho de Inlá. Ele não prega nada a meu respeito de bom. Ele veio aqui, colocou o dedo na cara da minha esposa, da primeira dama, e disse que ela ia ser comida pelos cachorros. Que pregador sem educação, que pregador sem teologia. Ele vem aqui e prega contra a minha igreja, diz que elas não devem usar esses slacks, essas roupas, não devem se pintar. Sabe de uma coisa, Josafá? Eu odeio esse homem. Claro. Quem é que não vai odiar? Eu ouvi uma frase esses dias: quer ofender um homem fraco, fale uma mentira. Um homem forte, fale uma mentira. Quer ofender um homem fraco, fale uma verdade. Micaías foi lá no homerão chamado Acabe, ofendeu ele porque falou a verdade. Mas Edequias estava lá com 2 chifres, fez para ele, entregou para Acabe. Que coisa boa, né, irmãos? Você vê vou ter que falar, eu tenho compromisso com a palavra. Você vê a Igreja Católica, não as pessoas, o sistema que rege a Igreja Católica, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando isso nem está na Bíblia. A Santíssima Trindade, você acha que veio da onde? Pega a história de Babilônia, você vai ver ali as pessoas que criam no politeísmo, mais de um Deus. Eles faziam uma imagem com 3 cabeças. Eles colocavam ali Deus como 3 divindades. Foi dali que saiu a Santíssima Trindade, que nem está na Bíblia. Aí quando Constantino olha para aquelas 2 facções e vê o politeísmo brigando com o monoteísmo, que eram aquelas pessoas que criam na divindade de Deus, num só Deus, num só Senhor, e olhavam para aquele politeísmo que criavam em mais de um Deus, e ele disse: se eu unir essas 2 facções, quem já leu isso? Se eu conseguir unir essas 2 facções, o politeísmo e o monoteísmo, então nós teremos vitória. E ele chama o quê? Chama o concílio de Nicéia, que é chamado. E vem 318 bispos, chefes de religiões, líderes religiosos, e se reúnem ali, e discutem sobre a questão. E ali, irmãos, ali que eu quero que vocês captem o que aconteceu. Até então, Constantino, imperador de Roma, ele era romano pagão. Mas quando ele conseguiu unir essas 2 facções sobre ideologias de homem, sobre ideias, teologias, e fez com que eles se unissem, o Mombrana disse que ali houve um casamento da igreja com o Estado. E foi ali que a Roma pagã se tornou Roma papal. Ao invés de um rei agora, ao invés de colocar um rei lá, agora eles coroaram um papa, o Santo Papa. Estão compreendendo, irmãos? E fazendo isso, eu já disse isso para vocês, e fazendo isso, eles tiraram a mediação de Cristo, a mediação do Espírito Santo,
E agora eles fazendo isso com o processo das eras, vocês vão ver que eu penso em continuar esses assuntos mas nas próximas escolas, porque hoje eu só pude dar a base, e você vai ver que nesse processo eles começaram a desviar a mente das pessoas de Cristo e enviar a mente das pessoas para um homem. Então, já não era mais o que Deus falava, agora era o que o bispo-chefe fala. O Branda chegou a falar que falou com o homem, ele disse, não importa o que a Bíblia diz, nós queremos o que a igreja diz. E nós não importa o que a igreja diz, nós queremos o que Deus diz. Nós não queremos o que a igreja diz, ou que santo homem fale, nós queremos o que Deus fala. Porque o Mombrana diz, não existe uma igreja santa, não existe um homem santo, mas existe um Espírito Santo naquela igreja, existe um Espírito Santo naquele homem. Aleluias. Então Constantino olhou, viu, não, é o seguinte, vou unir essas duas facções e nós vamos ganhar. E foi ali que saiu da Roma pagã para a Roma papal, de um rei agora para papa. E você vai ver que a adoração da Roma pagã se infiltrou ali. Porque foi dali, naquele concílio de Nicéia, que foi infiltrada a adoração de 3 deuses. 3 pessoas da Santíssima Trindade. Quando a Bíblia está repleta de explicações, de palavras que a gente sabe que não é isso verdade. A plenitude da divindade habitou corporalmente em Cristo, em Jesus. Há um só Deus, há um só batismo, há um só Senhor, há uma só fé. Então, entrou ali, nesse concílio de Nicéia, se tornou então de Roma pagã para Roma papal. Hoje, da onde que saiu? Saiu daí. A cidade do Vaticano, que se assenta sobre as 7 colinas, a hierarquia da igreja é a besta que era, que já não é, e ela é a Babilônia. Está tudo representado tão exatamente, tão perfeitamente através das Escrituras, que ela era prostituta, e ela era uma mãe, e ela havia gerado uma mãe de filhos, de meretrizes. Que é uma meretriz? A mesma coisa que uma prostituta, uma mulher imoral. O que faz uma mulher imoral? O que a fez imoral? Sua doutrina. Ela estava fingindo ser uma igreja cristã, estava, senão, distribuindo dogma feito pelo homem. E aqui ela disse que se ela foi a primeira organização, então parece que houve organizações que saíram dela. Lembra de Lutero? Para nós encerrar, que o horário passa tão... Lembra de Lutero? Lutero saiu de onde? Não saiu da Igreja Católica? Não foi ele que revolucionou a Igreja Católica, protestando contra a Igreja Católica e escrevendo as 95 teses? Sobre as indulgências, sobre purgatório e as demais coisas? Foi ele nasceu virgem dessa primeira denominação chamada católica. Parece que a gente tem medo de falar, né? Mas é a verdade, irmãos. O povo olha para nós e diz, é o mesmo Deus, né? Deus só quer o coração. Está tudo certo, não importa de que igreja você é. Não é questão de igreja, mas é onde você está firmado, onde eu estou firmado. E Lutero saiu dali. Só que quando Lutero morreu, que foi o mensageiro da era, quando ele morreu, eles se organizaram e voltaram a fazer o que a velha mamãe deles faziam. Entraram em um sistema, e Deus trouxe outro, chamado Wesley, veio outros, Calvino, Knox e os demais, e vieram, mas quando eles vindo, ia nascendo. Eram as meretrizes nascendo, as filhas nascendo, elas nasciam virgem, mantinham a doutrina pura até um certo ponto. Quando o mensageiro morria, eles se organizavam e voltavam a fazer o que a mamãe fazia.
Então você olha agora, eu sou da Batista, eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, era o que a igreja fazia. Nós somos a igreja. Nós estamos com a verdade. Só para pincelar um pouco aqui. A mesma filha que nasceu daquela velha mãe se tornou uma meretriz igualzinho à mãe. Por causa do sistema, por causa das mesmas atitudes que a mãe fez, ela também fazia. Mas é aí que se encontra o verdadeiro Micaías de Deus. É nesse momento que se encontra os verdadeiros filhos de Deus que tem que se posicionar pela verdade, irmãos. E tem que haver uma igreja, um povo, um grupo, uma noiva que se posicione pela verdade, e mesmo que seja Zedequias, seja quem for, que fale contra, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Estão compreendendo? Você quer mais um? Quero. Tem um homem aí que nós não gostamos dele. Tem uma mensagem que tem um tal de povo que prega aí. Ele segue um tal de William Branham. Esse, se você ouvisse a mensagem deles, ele não prega nada a nosso respeito. Ele condena nós, sabe por quê? Porque ele diz, a luterana falando para a Batista, né? Ele diz que nós somos filhas da católica. Esse homem aí, esse povinho que segue ele, diz que nós somos filhas meretrizes. E o sistema, né, irmãos? Não as pessoas, o sistema. Somos meretrizes. Mas manda chamar, vamos ouvir o que ele tem para falar. Irmãos, um verdadeiro servo de Deus, ele não vai estar vinculado em denominações, não vai estar vinculado em organizações, em sistemas feitos pelo homem, aquele homem que vende a sua primogenitura por causa de um crachazinho, ou por ser chamado de pastor ou presbítero. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem um compromisso, e esse é com a palavra. A noiva tem um compromisso, e essa é com a palavra de Deus. Lá vem Micaías. Micaías vem, olha e diz: eu vou buscar a presença de Deus. E tudo que o Senhor me falar, isto eu falarei. E quando ele foi buscar, vocês sabem do que aconteceu. Ele esteve em uma reunião e lá estava Deus no seu trono, sentado. E um dizia uma coisa e outro dizia outra. E o que aconteceu? Um espírito da parte do Senhor veio e falou: deixa eu ir. Quem você é? Eu sou um espírito de mentira. Eu irei lá e convencerei que Acabe suba a Ramote Gileade e lá ele morra. E Deus disse: então vai e terá sucesso. E daí o pastor Pisoni falou para nós ali, né? Deus permitindo um espírito de mentira. Mas veio da parte de Deus, quando a Bíblia diz que Deus não, é impossível que Deus minta, não veio de Deus esse espírito. Esse espírito veio diante de Deus. E Deus deu a permissão. E Deus usou aquele espírito para cumprir a sua palavra. E se um espírito de mentira teve que descer para cumprir a palavra de Deus, porque Micaías, se você olhar bem o que Micaías falou, ele não falou nada mais e nada menos do que Elias já tinha profetizado. E nós, irmãos, a noiva de Cristo, não podemos falar nada mais e nada menos do que o nosso Elias já tem falado. A profecia já foi falada, a mensagem já foi proferida. Nós não devemos fazer nada mais e nada menos do que apenas falar e seguir aquilo que o nosso Elias deixou. Eu vi Israel disperso sem pastor, porque ele estava na presença de Deus. Ele viu o que iria acontecer. Acabe, Zedequias foi lá e deu um soco na boca de Micaías. A convicção de Micaías, mesmo com aquele soco, não deixou de falar: se você voltares em paz, então Deus não falou comigo. Ele foi, e a Bíblia diz que Acabe morreu lá. Foi flechado de morte lá, na junta da armadura. Você sabe que tem aquela malhazinha entre as juntas, né? A fivela. Tinha um endereço aquela flecha, irmão.
Aquela flecha tinha o nome de Acabe escrito, para cumprir a palavra de Deus. E hoje, os Acabes metodistas, os Acabes presbiterianos estão na carruagem sangrando, morrendo, por não obedecer à mensagem da hora. E os cães comerão o seu sangue, lamberão o seu sangue, e a Jezabel será devorada também. Eu não me recordo a mensagem, como o Brana fala, que o comunismo não é para nós temermos o comunismo, mas é só uma ferramenta na mão de Deus. É como os cães que comeram Jezabel, eles vão se levantar para devorar esse sistema demoníaco que tem se levantado contra a fé original. Próxima escola eu vou continuar, e daí eu vou entrar na mensagem de Pérgamo, onde o Mombrana começa a cavocar bem mais forte, irmão, bem mais fundo. E é um tempo que nós precisamos entender. É o tempo em que nós precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo. Tudo está acontecendo tão rápido. Quando você vê, já aconteceu. As notícias vêm, fica uma semana na televisão e já não tem mais aquelas notícias, já é outras notícias. E a pessoa esquece do que aconteceu. Mas tudo está se cumprindo, irmãos. Mateus 24 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos ter o que uma mulher falou ontem, a percepção profética, percepção espiritual, visão espiritual e ver o tempo que estamos vivendo. E esse tempo que estamos vivendo, sabe qual é? É o tempo da apostasia, abandono da fé. As pessoas abandonando a fé original da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Mas eu creio de todo o meu coração que ainda tem um pequeno povo aqui nessa face da terra que está buscando manter, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E é você, somos nós que estamos lutando, que estamos batalhando para manter esta verdade em nossas vidas, em nossos lares, em nossa igreja, em nossos corações. Você está batalhando para isso, irmão? Por isso, vamos continuar, mesmo que a dificuldade seja grande, mesmo que o problema seja grande, mas nós temos que nos posicionar pela palavra de Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos, incline sua fronte, vamos orar a Deus. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por sua bondade e misericórdia, e aqui estamos, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que aquilo que eu não pude expressar, que aquilo que estava em meu coração, se eu pudesse expressar da maneira que recebi, Senhor, talvez eu seria mal compreendido, Senhor. Mas aqui está a Tua supremacia, Senhor. Tu és o Supremo, Tu tens toda a autoridade. E Tu podes, Senhor, esclarecer aquele assunto que não foi esclarecido, Pai. Tu pode completar, ó Deus, aquilo que não foi falado nos corações dos Teus filhos. E este é o meu pedido, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, que possamos crescer em conhecimento na Tua palavra, que possamos crescer espiritualmente na Tua palavra, e assim, ó Deus, seguir em frente, Pai, guardando a fé que uma vez foi dada aos santos, Senhor, para voltarmos àquele dia do Pentecoste e receber, ó Deus, a porção dobrada do Teu Espírito Santo, pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. E à noite, Pai, teremos o nosso culto de ceia. Abençoa-nos, Senhor Deus, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai, e que possamos estar aqui com os nossos corações voltados para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos, amém, Senhor Deus, amém. Que Deus os abençoe, irmãos, no nome de Jesus, e aquilo que eu não consegui expressar, que Deus possa colocar em seu coração. Que Deus os abençoe.